Hello! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo o que me fez evoluir no inglês e tudo aquilo que também não me fez evoluir, não me ajudou assim de forma alguma, tá? Pra quem não me conhece, me chamo Raíssa Godoy. Não deixe de se inscrever no canal já pra sempre receber vídeos novos em primeira mão e de me seguir no meu Instagram, @RaíssaGodoyX. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu estudo inglês há mais de 10 anos. Eu tive essa experiência, de 2 anos nos Estados Unidos, tenho meu noivo americano, enfim. Então, assim, eu tenho bastante coisa pra contar pra vocês e de dar de conselho pra vocês também, pra vocês evoluírem. E durante essa jornada, com o inglês, que assim, vamos ser honestos, é uma jornada infinita, nunca acaba, é eterna. Porque você sempre tem o que aprender, sempre tem mais pra aprender, até no português, quem dirá numa segunda língua. E olhando pra trás nessa jornada, eu percebi que tem coisas que eu fiz e ainda faço que aceleraram muito o meu processo de aprendizagem. E eu vou passar pra vocês. São 5 coisas específicas que eu vou falar nesse vídeo. E eu vou começar pela minha favorita, tá? Que foi ouvir músicas em inglês acompanhando a letra. Mas eu não quero que vocês façam uma escuta passiva, que é o erro de muitas pessoas, Escutar inglês, escutar músicas em inglês passivamente. Ou seja, eu vou escutar, tô limpando meu quarto e vou escutar música. Não, tudo o que vocês forem fazer dessas dicas, eu não quero que seja um estudo passivo. Ou seja, escutou e já era. Sempre vai ser um estudo ativo. Você vai estudar a música. Como assim? Eu pegava uma música que eu tava viciada em inglês e eu olhava a letra dela. Se você colocar aqui no YouTube o nome da música mais lyrics, então Lyrics, vai aparecer pra você vários vídeos de karaokê pra você acompanhar a música enquanto você vai cantando, E eu sempre fiz isso, eu faço isso inclusive com a minha irmã, a gente adora e é uma forma que eu aprendo muito inglês. O que vai mais ajudar ainda é, além de você acompanhar a letra, em inglês dessa música, todas as palavras que vão repetindo várias vezes, expressões, palavras que são repetidas várias vezes, você vai procurar a tradução. Então, procura a tradução, anota, coloca no bloco de notas do celular, coloca no post-it, enfim, coloca em algum lugar que você consiga, posteriormente, em outros dias, revisar. Então, você volta lá no bloco de notas, deixa eu ver aqui essas expressões, essas palavras. E também, outras vezes que você for escutar a música, você vai ouvir de novo aquela palavra, aquela expressão, e é uma forma de você relembrar. E você sempre, ver aquela palavra, lembrar da tradução dela e não esquecer. Além disso, uma outra dica dentro dessa primeira de escutar a música é, além de você procurar ver a tradução, o que ela significa, você vai ver como que você vai colocar na frase. E, graças a Deus, na minha época não tinha isso, mas hoje em dia a gente tem o ChatGPT. Então, pede para ele, coloca essa expressão, essa frase, aliás, essa expressão, essa palavra dentro dessa frase. E aí ele vai colocar para você dentro da frase. Coloca, eu quero uma frase nível A1 com essa palavra ou com essa expressão. Eu coloquei nível A1, que é o primeiro nível do inglês, mas se você tiver um nível mais avançado, você coloca o seu nível, que pode ser A1, A2, B1, B2, C1 ou C2. O C2 é o mais avançado de todos e o A1 é o mais iniciante de todos. Beleza? E, enfim, então como eu acabava escutando a mesma música várias vezes, eu acabava memorizando naturalmente, e é uma dica boa pra você, porque eu tenho certeza que pelo menos uma ou outra música em inglês você provavelmente gosta muito, e isso vai ajudar muito vocês a decorarem naturalmente expressões, palavras em inglês que são muito usadas no dia a dia. E o resultado de tudo isso é aumento de vocabulário e de compreensão. A segunda coisa que eu sempre fiz, e eu falo para os meus alunos também fazer, é o nosso famoso shadowing. Se você quiser, inclusive, comenta aqui se você quer um vídeo específico de como fazer shadowing em inglês, que eu vou falar pra vocês, eu vou ensinar certinho. Mas, basicamente, o shadowing é quando você consome um conteúdo em inglês e depois que você escuta várias vezes a pessoa falando aquilo, seja música, série, filme, um áudio em inglês, você vai tentar repetir da mesma forma que a pessoa falou, usando o mesmo sotaque, o mesmo ritmo, a mesma entonação. Então, é literalmente como se você imitasse a pessoa. Isso ajuda muito, muito mesmo, vocês a começarem a pensar em inglês, a verem como que a pessoa fala, como que ela coloca na frase, entendeu? E pegar bastante do sotaque também, seja americano, britânico ou qualquer outro sotaque que seja ali da pessoa que você está escutando. E eu sempre gostei de fazer isso com qualquer tipo de conteúdo. Eu sempre gostei de assistir muitos vídeos no YouTube de canais de pessoas. Eu nunca tive muita paciência para filme e série, mas para conteúdos assim mais sobre a vida, sabe? Vlogs em inglês. Inclusive, se você não sabe, aqui eu gravo vlogs em inglês também para você praticar o seu listening.
eu sempre gostei. Nossa, deixa eu ver fulaninha usar, né, as palavras em inglês no dia a dia, e eu ia repetindo e isso ajudava muito. A terceira coisa que eu sempre fiz e deu muito certo também é falar sozinha em inglês. Isso aqui não tem erro, gente. Tá lavando uma louça, tá limpando um quarto, tá se arrumando para ir pro trabalho, vai falando sozinho em inglês. Tá dirigindo? Fala sozinho, sozinha, né? Dentro do teu nível. Não espera, gente. Não espera você ser extremamente avançado para começar a falar. Eu tenho certeza, independente do nível que você tá, você sabe pelo menos algumas coisas, então vai usando essas coisas que você já sabe para desenvolver a sua fala. Conforme você vai trabalhando isso, você também trabalha o teu pensamento em inglês. Então você começa a pensar em inglês também, conforme você estimula a sua fala. Então você obriga a transformar o teu pensamento em inglês, porque para falar em inglês eu preciso pensar em inglês, entendeu? E a quarta coisa que faz um link com a terceira é falar mesmo sem se sentir pronto. Então, nossa, eu ainda não estou no nível mais avançado do inglês. E daí? Ainda assim dá para falar. Criança de 2 anos já não fala português? Mesmo não sendo extremamente boa em português, já sai aí falando 1 trilhão de palavras soltas. Fala inglês também. É assim, gente, que a gente aprende. E é o mesmo raciocínio que a gente precisa ter quando a gente era criança. A gente só aprendeu português porque desde sempre a gente falou, mesmo errando, mesmo sem estar 100% pronto, mesmo não falando um português perfeito, entendeu? Então, essa minha quarta dica é, assim, fundamental. Fale, comece a falar sozinho com pessoas, mesmo sem se sentir 100% pronto. Porque você se sentir pronto é uma coisa que acontece no meio do caminho. A fluência veio depois que eu comecei a falar e não antes de falar. Então eu só me tornei fluente depois que eu comecei a falar, sozinha, com pessoas, entendeu? Então pense nisso, você não vai ficar fluente se você ficar com medo, se você ficar esperando continuar, né? Aliás, ficar esperando um milagre acontecer e um dia eu vou acordar fluente. Não. Você só vai se tornar fluente falando. E a quinta última coisa que eu fiz e deu muito certo foi revisões constantes. Então, fazer revisões constantemente vale mais do que ver alguma coisa nova todos os dias. Por quê? Eu preciso ver uma coisa e memorizar. Se eu vejo uma coisa um dia, no outro dia eu já vejo outra, no outro dia outra e assim por diante, sucessivamente, sem revisar o que eu vi no primeiro dia, vai acabar que em algum momento eu vou esquecer o que eu vi no primeiro dia. E aí não adianta de nada. Eu preciso acumular conhecimento. Então eu preciso revisar para que eu memorize e não esqueça mais. O cérebro esquece daquilo que ele não revisa, daquilo que ele não tem contato. Então você precisa fazer um esquema de revisões para que você sempre volte para aquilo que você já viu um dia, estudou um dia pela primeira vez. Com exercícios, com áudios, enfim, várias formas de estudo que se quiser, inclusive, comenta aqui que eu gravo um vídeo especialmente para isso. E agora, coisas que não fez o meu inglês evoluir, tá? Coisas assim que eu já testei, que eu vejo pessoas fazendo e que não adianta de nada. Consumir conteúdo passivamente é a primeira coisa. Não adianta. Se você só escuta, você pode até ter aquele contato com o inglês, mas é um contato passivo, você não tá realmente aprendendo. Só assistir séries, só ouvir uma música em inglês, só assistir um filme em inglês, beleza, tá entrando, né? Tá tendo o input. Mas e aí? O que você vai fazer com aquilo? Você tá realmente estudando? Tá realmente aprendendo? Então, se eu não tinha uma atenção ativa, eu esquecia tudo depois. O segundo erro, esperar saber muito para começar a falar, que, né, é o que eu já tinha comentado antes. Cara, para! Quer começar a falar bem? Vai ter que começar a falar errado. E continua falando, e conforme você vai falando, você vai progredindo e vai começando a falar muito bem. O terceiro erro é estudar e nunca revisar. Não adianta, vai esquecer. Quarto erro é ficar obcecadas por regrinhas, sem usar o idioma. Não adianta ficar decorando gramática, regra e tal, se você não colocar o idioma em prática, se você não falar. Então, saber a teoria não significa que você vai conseguir falar. Então, você precisa começar a falar, colocar em prática e depois você tenta consertar o que precisa ser consertado. Então, o destrave da fala é mais importante do que falar perfeito. E o quinto erro é esperar um método mágico. Esperar assim, nossa, existe esse método perfeito, extremamente bom. Não. O que realmente funciona e vai fazer você aprender inglês é exposição constante, prática, revisão e repetição. Não tem atalho. E assim, o mais interessante de tudo é que não tem nenhuma mágica, né? Nessas coisas que eu acabei de passar pra vocês. Não é nada mirabolante, não é uma coisa assim super sofisticada. Não, são coisas simples, gente. São coisas simples, é a constância, é o simples que dá resultado. Agora, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Se você tiver uma sugestão de vídeo, já comenta aqui que eu vou adorar ficar sabendo, responder e gravar esse vídeo para você. E não esquece de me seguir no Instagram. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo, bye bye!